Oi gente, eu sou a Roberta, estudante de Design Produto e professora no Ateliê. Caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas, o Ateliê é um cursinho de desenho gratuito feito por estudantes da UFPR de Arquitetura e Design, feito para pessoas que vão prestar vestibular nessa área. Ficou interessado? Veja nossos outros vídeos e acompanhe a gente. Na aula de hoje, nós vamos ver dois pontos muito importantes para o desenho de observação, que é a luz, sombra e a textura. O desenho de observação para a prova costuma ser feito com lápis grafite. Em apenas exceções onde o enunciado pede um desenho de observação colorido, ele será feito com lápis de cor. É muito importante para alcançar um resultado bom utilizar os lápis corretos, que costuma ser os de dureza B, ou seja, os mais macios. Geralmente as durezas utilizadas são o 2B, para tons mais claros e a estrutura de desenho, o 4B para tons intermediários e o 6B para tons escuros e sombras. Mas daí você me pergunta, o que são esses tons? Para representar um objeto 3D em um desenho 2D, nós precisamos utilizar luz e sombra. E para resumir tudo que estamos vendo em uma simples folha de papel, precisamos entender o que é escala tonal. Uma escala tonal é um conjunto de gradações, no nosso caso em tons de cinza, indo do preto, o tom mais escuro, para o branco, o tom mais claro. É importante lembrar que em um bom desenho de observação precisamos ter no mínimo 4 valores tonais, um valor mais claro, 2 intermediários e um valor mais escuro. Agora que entendemos o que é e para que servem os valores tonais, vamos para o nosso próximo tópico, entender a luz e a sombra. A luz é o que permite que nossos olhos enxerguem os objetos, suas cores e texturas, e a sombra é o resultado de uma área onde há a ausência dessa luz. Existem dois tipos de luz que estão presentes no nosso cotidiano, a luz natural e a luz artificial. A luz natural é emitida pelo Sol, e sua intensidade varia de acordo com a hora do dia, quantidade de nuvens e a época do ano, e a artificial é emitida pelas lâmpadas, e sua intensidade pode variar de acordo com o tipo de lâmpada, a distância e barreiras físicas. Essas intensidades diferentes geram 3 características principais da luz. A luz direta, que ilumina um ponto específico e gera uma sombra bem delimitada e pode, por exemplo, ser encontrada num dia ensolarado ou numa luminária de mesa. Temos também a luz indireta, que é a luz refletida por uma superfície, como as paredes brancas de uma sala, e gera uma sombra suave e gradual. E por último, temos a luz difusa, que ilumina uniformemente o objeto e gera pouca sombra, e podemos encontrar a presença dela em estúdios de fotografia. Além do tipo e característica de luz, a sombra pode ser influenciada pela distância que se encontra da superfície onde está sendo projetada. Quanto mais próximo o objeto estiver da superfície, mais delimitada é a sombra. E quanto mais longe estiver da superfície, mais difusa ela é. Que tal experimentar na sua casa com a lanterna do celular? Pegue um objeto e coloque entre a lanterna e a parede. Você verá que quanto mais longe o objeto está da parede, menos definida ficará suas bordas. Agora que já entendemos o que é luz, sombra e como ela se comporta, bora ver como representá-las. O jeito mais comum de representar os diversos valores tonais é através do uso do esfumado, que pode ser feito com um esfuminho ou algodão. Muitas vezes o dedo é utilizado para esfumar o lápis. Entretanto, o nosso dedo, principalmente em situações tensas como o vestibular, pode estar oleoso devido ao suor, podendo gerar um resultado não muito agradável e estragar o nosso desenho. Existem outros 3 tipos de rachuras que podem ser utilizadas para alcançar resultados e representar materiais diferentes: o pontilhado, a linear e a moiré. Mas lembre-se, rachura não é rabisco e demanda prática e paciência para ser executada. E por fim, vamos fazer uma esfera sombreada juntos? Comece fazendo uma linha horizontal e em cima dessa linha um círculo. Depois determine com setas a direção da luz. Só para orientação nesse exemplo. No desenho da prova, use sempre o rascunho para isso. Não deve aparecer setas no desenho final. Seguindo a trajetória das setas que indicam a direção da luz, traçamos uma linha rente ao círculo até a linha horizontal. Essa vai ser a extensão da sombra projetada. No lado oposto da luminosidade, destacamos no círculo um traço em negrito.
Apagamos todas as linhas de processo, depois destacamos em negrito metade do círculo. Para visualizarmos melhor a esfera sobre a sombra, criamos uma área iluminada na parte de baixo. Essa vai ser a nossa luz refletida. Agora, para equilibrar o claro e o escuro, criamos uma transição tonal. Retire o excesso do grafite com um limpa-tipo. E agora sombreamos as bordas do círculo, deixando o meio o mais branco possível. Depois fazemos mais luminosidade bem próxima à base da esfera. Na base do círculo, faça uma elipse e pinte a grafite com o tom mais escuro possível, como 6B ou 8B. Essa vai ser a sombra projetada da esfera. E tá pronta a nossa esfera com todas as luzes, sombras e reflexos que podemos ter em um desenho. São elas: luz, meia sombra, sombra própria, sombra projetada e o reflexo. Nem todos os objetos são lisos e opacos. Alguns têm ranhuras, outros são transparentes, e é por isso que vamos aprender sobre as texturas. Eu sou o Zazá, estudante de design e professor do ateliê. As texturas são as características que a superfície tem. A textura interage diretamente com a luz e sombra, e junto da volumetria é a textura que vai definir onde você colocar os tons mais claros e os mais escuros dentro de um desenho. No desenho de observação e memória da prova, você deverá desenhar no mínimo 2 objetos, determinados pelo enunciado, e eles terão provavelmente texturas diferentes. Por isso é muito importante saber representar objetos dos mais variados materiais e superfícies. As texturas mais comuns no nosso dia a dia são o vidro, o plástico, sendo ele opaco ou transparente, as superfícies das frutas e vegetais, a madeira e o metal. Esses são apenas exemplos principais de grandes possibilidades. Nada impede de você treinar outras texturas, mas certifique-se de saber representar essas principais. Agora vamos praticar desenhando uma maçã. Com a estrutura da massa pronta, é hora de começar com as sombras do objeto e preencher com movimentos que seguem o seu formato, alternando entre o lápis 2B e o 6B. Em seguida, com o 6B, passe pelas extremidades mais escuras do objeto. Depois, você pode passar para áreas mais claras, criando uma gradação do tom mais escuro ao mais claro, preservando alguns pontos de luz ao longo da superfície, de acordo com a direção da luz no objeto que você está observando. Para simular as manchas e ranhuras na casca da fruta, você pode usar o seu lápis 6B e fazer alguns riscos seguindo a superfície do objeto, para que alguns deles acabem ganhando destaque. Representando uma luz direta, você pode fazer uma sombra projetada preenchida uniformemente com os tons mais escuros do 6B, para finalizar o desenho.
Agora vamos praticar desenhando um copo de vidro? Muito bem. Feita a estrutura do objeto, que você pode fazer usando o lápis HB, você pode começar a aplicar luz e sombra nas áreas escuras, como a borda do copo, usando o lápis 2B. Em seguida, você pode traçar por onde vão passar as sombras na superfície do copo, que normalmente são mais suaves e ficam próximos ao contorno do objeto, variando entre o lápis 2B e o 4B. Não se esqueça da suavidade no preenchimento com o lápis, fazendo movimentos na mesma direção para uma camada cinza suave e uniforme. O esfuminho pode ser um grande aliado para esfumar algumas sombras, deixando a graduação final mais natural, e espalhar um tom bem suave de cinza nas áreas claras, diferenciando-as dos pontos de luz. As sombras na base do copo são mais escuras, pois a grossura do vidro é maior e o contraste formado pela luz que passa ali é mais intenso. Agora você pode usar o lápis 6B para as sombras mais fortes e escuras no objeto, assim como na sombra projetada, que fica mais próxima do copo, e usar os lápis 2B e 4B para as extremidades da sombra projetada, suavizando com o esfuminho. Se ficou alguma área muito escura, você pode, com cuidado, apagar com a borracha para preservar a luminosidade. Agora você pode se atentar aos detalhes da superfície do copo e retocar algumas sombras para aperfeiçoar o desenho. E é isso! Por fim, a melhor maneira de conseguir representar uma textura com excelência é parando e observando ela. Faça uma rápida entrevista com ela e isso com certeza te ajudará a transmitir o que está vendo para o papel. Pergunte para o objeto se ele é opaco ou transparente, fosco ou brilhante, superfície regular ou irregular, pouco ou muito contraste, luz direta, indireta ou difusa. Com as respostas dessas perguntas, com certeza representar uma textura se tornará um desafio vencido. Não esquece de deixar o like e se inscreve no canal caso queira acompanhar os próximos vídeos.